Boa noite a todos que nos assistem pelo canal do Facebook. Boa noite, companheiros, companheira Márcia. Boa noite a todos que nos prestigiam aqui em plenário. Peço ao secretário Rubens Novaes que faça a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Boa noite àqueles que nos assistem nas redes sociais. Leitura da ata da sessão anterior. No dia 7 de novembro de 2022, às 19 horas e 50 minutos, todos os vereadores reuniram-se na sede da Câmara Municipal, situada na Rua Altino Pereira de Souza, sem número, para uma sessão ordinária, exceto a vereadora Vânia Regina. A sessão foi presidida pelo primeiro vice-presidente, senhor Eudes Oliveira, onde o presidente abriu a sessão agradecendo a presença de todos, e em seguida foi feita a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. Leitura da indicação 111 de 2022, de autoria do vereador Fábio. Leitura da indicação 112 de 2022, de autoria do vereador Adriano, sendo todas elas encaminhadas ao Executivo. Leitura do requerimento 020 de 2022, de autoria do vereador Fábio Júnior, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Leitura também do requerimento 021 de 2022, de autoria do vereador Adriano, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Leitura do projeto de lei 055 de 2022, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a alteração de dispositivos da Lei 1.300 de 2022 e altera dispositivo da Lei 390 de 2004 e da outras providências, sendo aprovado por unanimidade. Leitura do projeto de lei 056 de 2022, de autoria do Executivo, que dispõe sobre alterações de alíquotas de ISSQN da Lei 357 de 2023 e revogação das leis 515 de 2008 e a Lei 705 de 2012 e da outras providências, sendo aprovado por unanimidade. Leitura do projeto de lei 058 de 2022, de autoria do Executivo, que autoriza o município a celebrar convênios para a cessão de servidores públicos municipais efetivos na condição de cedente e de cessionário e da outras providências, sendo aprovado por unanimidade. Leitura também do projeto de lei 059, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a ampliação do limite para abertura de créditos suplementares durante a execução do orçamento da Lei 1.209 de 2021 e a LDO de 2022, sendo aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a ser tratado, o presidente encerrou a sessão, do qual eu, o primeiro secretário, lavrei esta ata, que vai assinada por mim e pelo presidente após a leitura e aprovação dos demais vereadores. Senhor presidente. Obrigado, companheiro Rubens Novaes. Vamos colocar a ata em votação. Companheiro Fábio Júnior. Obrigado, senhor presidente. Boa noite aos edispares dessa casa. Boa noite aos senhores que aqui estão conosco nessa noite. Sempre bem-vindo, Salmão Felipe, aqui conosco. Boa noite aos que nos assistem pelas redes sociais. Sempre muito bem-vindos aqui. Ata aprovada, senhor presidente. Companheira Márcia. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos que estão aqui nessa Casa de Leis, a todos que nos seguem pelas mídias sociais. Ata aprovada. Companheiro Nego. Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, cumprimento os nobres companheiros vereadores, vereadora Márcia, a todos que nos acompanham pelo canal do Facebook, uma boa noite. Boa noite, TV Taquari, a imprensa. Minha esposa Noemi, que se faz presente. E ata aprovada, senhor presidente. Companheiro Gregório. Obrigado, presidente. Boa noite a todos presentes. Boa noite, nobres pares. Boa noite a todos que nos assistem pelo canal do Facebook. Ata aprovado, senhor presidente. Companheiro Sarapó. Boa noite, presidente. Boa noite a todos que foi presente. Boa noite a todos que nos acompanham pelo canal do Facebook, pela TV Taquari. Ata aprovada, presidente. Companheiro Rubens. Favorável, senhor presidente. Não. Ata aprovada por todos. Viva! Bonitinho. Peço ao secretário que faça a leitura das indicações 13, 14 e 15.
de 2022, dos companheiros Rubens, Márcia e do companheiro Fábio Júnior. A indicação número 113 de 2022, de autoria da vereadora Márcia Antônio Buscariol. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Alto Taquari, Mato Grosso, a vereadora que esta subscreve nos termos regimentais vigentes, após ouvir o douto soberano plenário desta Igreja Casa de Leis, indica a senhora Marilda Garofalo Esperandil, prefeita municipal de Alto Taquari, Mato Grosso, com cópia para o departamento responsável, para que seja feita a demarcação de estacionamento em frente à Escola Maria Alta de Medeiros, mais precisamente em frente ao parquinho que lá existe. Seja feita no lago municipal a sinalização onde possa descer as embarcações motorizadas. Justificativa: sobre o estacionamento da escola, o local aqui citado não possui uma demarcação clara de onde é possível estacionar os veículos. Quanto às embarcações, a necessidade de sinalizar se deve ao fato que há uma mistura de embarcações motorizadas com banhistas, o que pode, em tese, em uma desatenção, ocorrer acidentes entre banhista e embarcações. Sala das Sessões, 16 de novembro de 2022, vereadora autora Márcia Buscariol. A indicação 114, de autoria de Rubens Novaes, traz o seguinte, senhor presidente. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Alto Taquari, Mato Grosso, o vereador que esta subscreve nos termos regimentais vigentes, após ouvir o douto soberano plenário desta Igreja Casa de Leis, indica a senhora Marilda Garofalo Esperandil, prefeita municipal de Alto Taquari, Mato Grosso, com cópia para o secretário municipal de saúde, para que, nos termos da Lei 14.434 de 2022, possa adequar o piso salarial dos enfermeiros assim disposto. A Lei 14.434 de 2022, no seu artigo 15c, vem a seguinte anotação, senhor presidente: o piso salarial nacional dos enfermeiros servidores dos estados, do Distrito Federal e dos municípios e de suas autárquicas e fundações será de R$ 4.750 mensais. Parágrafo único. O piso salarial dos servidores de que tratam artigos 7º, 8º e 9º desta lei é fixado com base no piso estabelecido no caput deste artigo para o enfermeiro, na razão de 70% para o técnico de enfermagem, segundo, e 50% para o auxiliar de enfermagem e para a parteira. Justificativa: faço a presente indicação consubstanciado no parágrafo 1º do artigo 2º da lei em que apresso, que determinou que a vigência da lei seria de imediato após a promulgação da lei. Ademais, os funcionários da sociedade hospitalar já estão adequados a este piso, restando também adequar os servidores da municipalidade. Sala das Sessões, 16 de novembro de 2022, vereador autor eu, Rubens Novaes. A indicação 115 do vereador professor Fábio Júnior traz o seguinte: excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Alto Taquari, Mato Grosso, o vereador que esta subscreve nos termos regimentais vigentes, após ouvir o douto soberano plenário desta Igreja Casa de Leis, indica a senhora Marilda Garofalo Esperandil, prefeita municipal de Alto Taquari, Mato Grosso, com cópia para o secretário municipal competente, para que faça a construção de redutores de velocidade na rua Josina Joaquina de Souza, em frente à Escola Estadual Denis Maneriche de Oliveira, bem como a pintura de faixa de pedestre na Avenida Sarxamas, nas proximidades da referida escola. Justificativa: faço a presente indicação com o intuito de resguardar as crianças de não serem atropeladas nas proximidades da escola e educar para o trânsito os estudantes,
sendo de suma importância e urgência. Sala das Sessões, 16 de novembro, vereador, autor, professor Fábio Júnior. Obrigado, companheiro Rubens. As indicações serão encaminhadas ao Executivo e, sucessivamente, o prefeito deve encaminhar as secretarias necessárias. Posteriormente, os nobres companheiros terão seus 10 minutos para explanar as mesmas. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto 057/2022. Projeto de Lei 057/2022, que dispõe sobre a alteração de dispositivos da Lei número 1296 de 2022 e da outras providências. A prefeita municipal de Alto Taquari, Mato Grosso, senhora Marilda Garofalo Esperandil, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterada a redação do artigo 4º da Lei número 1296 de 2022, o qual passará a ter a seguinte redação. Artigo 4º. O pagamento do reajuste retroativo de janeiro de 2022 será efetuado em até 12 meses subsequente à aprovação desta lei, considerando a disponibilidade financeira e limite de gastos com o pessoal de acordo com a Lei Complementar número 101 de 2000. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e revogam-se as disposições em contrário. Gabinete da Prefeita Municipal, 11 de novembro de 2022, Marilda Garofalo Esperandil. Senhor presidente, eu vou ler a mensagem que ela é mais explicativa. Mensagem ao projeto de lei 057 de 2022. O presente projeto de lei visa prorrogar o prazo para o pagamento do retroativo da revisão geral anual da remuneração dos servidores do município de Alto Taquari, Mato Grosso, considerando que o percentual aplicado foi de 6,66%, retroativo aos meses de janeiro a maio de 2022, de acordo com o índice acumulado do INPC e do IBGE, referente ao período de maio de 2021 a novembro de 2021. É importante ressaltar que a previsão era que os pagamentos fossem realizados de forma escalonada até o fim do mês de novembro de 2022. Ocorre que a arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é o ICMS em Mato Grosso, continua em queda, após as mudanças na tributação dos impostos em alguns setores, como o de combustível e de energia elétrica. No mês de setembro, a redução chegou a 22,84% em comparação com a receita referente ao mesmo período do ano passado, que foi corrigida pela inflação do IPCA. Isso se encontra na fonte da Cefaz. Dessa forma, os percentuais com gasto com o pessoal extrapolaram os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal número 101 de 2000. Diante do exposto, encaminhamos o presente projeto de lei a esta Igreja Casa de Leis, certo de podermos contar com a costumeira colaboração dos nobres e solicitamos a aprovação do mesmo. Gabinete da Prefeita Municipal, 11 de novembro de 2022, Marilda Garofalo Esperandil. Senhor presidente. Obrigado, companheiro Rubens. Vou passar o projeto em discussão. Esse projeto é o companheiro Fábio Júnior. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, boa noite aos que nos assistem pelas redes sociais. Boa noite à mesa. Esse projeto, ele é algo que a gente já vem discutindo, né, aqui nos corredores da Câmara, tivemos lá na secretaria, cobrando, isso mesmo, vereadora, né, cobrando. Ele versa a respeito da garantia, né, já de direitos instituídos e constitucionais dos servidores públicos
da rede municipal, né? E nas discussões que nós tivemos no primeiro quadrimestre do ano, ali por volta de até abril, uma das nossas preocupações era sobre a reposição do RGA, né, dos nossos servidores daqui de Alto Taquari. Diante de algumas situações que aconteceram sobre como fazer esse reajuste, em maio, nós, aqui nessa Casa de Leis, né, nós votamos um projeto de lei dizendo que esse reajuste ele seria feito nos 6 meses subsequentes, começando de maio, então que ele seria até novembro. E agora em novembro venceu, né, o prazo então que nós tínhamos, né, para fazer esse reajuste. Era um reajuste de 6,66 e depois de 6,4. Né, um percentual desse foi aplicado e o outro percentual que ficou então para ser aplicado até novembro. Né? Sentamos, conversamos, vimos a possibilidade de fazer isso agora já em novembro, dezembro, porque foi um compromisso dessa casa com os funcionários, né, o funcionalismo público daqui de Alto Taquari, e nos chegou essa proposta, né, a 057/2022, né, onde versa a viabilidade, né, de nós, a possibilidade de ser aprovada aí para que isso seja efetuado até, né, como está aqui no texto, né, até nos próximos 12 meses subsequentes à aprovação dessa lei. Eu gostei do que versava na 1296/2022, né? Foi um compromisso nosso daqui junto com o executivo, né? Sentamos, conversamos com o contador da prefeitura, vimos a viabilidade de ser feito esse pagamento e diante de algumas conversas que eu já tive com vários dos nossos servidores aqui no município de Alto Taquari, até foi um argumento meu durante a reunião, né, que é compromisso nosso, né, e os compromissos eles devem ser firmados, expostos e conclusos, né. Eu fico bem preocupado, senhor presidente, com essa proposta da 057. Né, fico bem preocupado mesmo, porque a gente já fez um compromisso uma vez, aí agora é o compromisso do compromisso. Né? Assim, basicamente, esse é a minha tese para esse momento. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, companheiro Fábio Júnior. Companheira Márcia. Obrigado, senhor presidente. Acredito eu que com esse parcelamento, né, de até 12 vezes, o executivo vai conseguir sanar isso aí, porque daí não tem nem como porque atrasar mais, que já tem o próximo já a ser pago. Então, acredito que vai conseguir fazer o pagamento sim, não precisando fazer mais parcelamentos. Obrigado, senhor presidente. Pedro Nego. Obrigado, senhor presidente. Tem meu apoio, 100% do governo. Companheiro Gregório. Obrigado, presidente. Eu dispenso comentários. Companheiro Sarapó. Dispenso a fala, presidente. Companheiro Rubens. Olha, ficou bem explanado pelo nobre companheiro professor Fábio Júnior. Nós sim temos a preocupação de fazer o reajuste anual dos funcionários. Mas como vimos, tudo que acontece no Brasil afeta todos os funcionários, né? Se você pegar lá onde foi que baixou a gasolina, baixou a energia, então cai a arrecadação do município. Por isso tem que fazer esse parcelamento. Não quer dizer que vai ser até em 12 meses, né? Esse é o prazo, ele pode ser em 4 meses, pagar em janeiro, fevereiro já. E eu acredito que até no máximo abril já está tudo resolvido essa questão, né, vereadora Márcia? Pelo que nós tivemos com a reunião com a prefeita. Por isso, de antemão, presidente, eu já deixo o meu voto favorável a esse projeto. Obrigado, Rubens Novaes. Só colocar um adendo também, até pegando as palavras da companheira Márcia, essa palavra até, né?
não significa que vai ser os 12 meses. Eu acredito que a prefeita também vai estar de olho no orçamento, sobrando aí. Acredito que o mais rápido possível ela deve estar quitando esse retroativo e, ao mesmo tempo, pagando o atual. Eu acredito que esse deve ser o pensamento dela. Tá joia? Vamos colocar o projeto em votação. Companheiro Fábio Júnior. Nos termos do 057, dessa vez eu não acompanho. Não. Contrário. Companheira Márcia. Favorável, senhor presidente. Companheiro Nego. Obrigado, presidente. Eu voto 100% do governo. Companheiro, Aprovado. perdão, companheiro. Companheiro Gregório. Obrigado, presidente. Eu voto pela aprovação, senhor presidente. Companheiro Sarapó. Obrigado, presidente. Voto para sanar esse problema e que logo resolva e faça pagamento antes desse até. Voto pela aprovação. Companheiro Rubens. Sou favorável, senhor presidente. Projeto aprovado por 5 votos. E um contrário. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei 060 de 2022. Projeto de lei 060 de 10 de novembro de 2022, onde altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei 1304 de 2022, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2023 e da outras providências. A Câmara Municipal de Alto Taquari, Mato Grosso, no interesse superior e predominante do município e em cumprimento ao mandamento constitucional estabelecido no parágrafo 2º do artigo 165 da Carta Federal, em combinação com a Lei nº 101 de 4 de maio de 2000 e Lei Orgânica do Município, bem como a Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, aprovou e ela, prefeita municipal, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterados os anexos de metas fiscais, riscos fiscais e de metas e prioridades da Lei Municipal número 1304 de 2022, com o fim de adequação entre a PPA, a LDO e a LOA, evitando divergências na execução orçamentária. Parágrafo único. Os novos anexos, conforme apenso na presente lei, alteram os valores dos anexos anteriormente da Lei Municipal 1304 de 2022 e passam a integrá-la, substituindo os anexos aprovados em conjunto com aquela legislação. Artigo 2º. As alterações foram realizadas somente nos anexos constantes na lei, ficando o texto de demais informações inalteradas. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete da Prefeita Municipal de Alto Taquari, 10 de novembro de 2022, Marilda Garofalo Esperandil. Senhor presidente, eu vou ler a mensagem da alteração dessa lei, que às vezes o nobre companheiro tem alguma dúvida. O processo de planejamento municipal acerca do orçamento público é iniciado através da elaboração da PPA, que é o Plano Plurianual, contendo o banco de programas e ações para o quadro exercício seguinte. Para os 4 exercícios seguintes. Nesse planejamento macro está elencado todos os programas de governo, detalhando suas ações a serem implementadas em cada exercício, além de fixar os valores a serem destinados em cada projeto ou atividade. A partir desse planejamento surge a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece as prioridades, limites e regras que serão obedecidas na elaboração do orçamento, utilizando como base
os programas já fixados no PPA. De caráter anual, ou seja, elaborada para vigência durante o exercício financeiro, podemos configurar que a LDO é consequência do PPA, destacando os programas e ações de um único exercício e estabelecendo suas metas, diretrizes e prioridades. Utilizando como premissa o planejamento da PPA, bem como as regras, limites e prioridades da LDO, a administração elabora em sua LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, contendo as estimativas da receita e fixação das despesas para o próximo exercício financeiro. Considerando que o planejamento público é um processo que uma peça depende da outra, há um descompasso na legislação que regulamenta os prazos para remessas da leis ao Poder Legislativo, visto que a LDO é enviada à Câmara Municipal no mês de abril do dito ano, ficando o PPA e a LOA para envio do mês de agosto e setembro, respectivamente. Desta forma, durante os meses de janeiro a abril, a administração municipal realizou um trabalho detalhado, identificando a realidade da arrecadação dos últimos anos, bem como analisando o comportamento das despesas públicas em cada área, fixando na LDO, através de seus anexos, as metas e risco do exercício de 2023. Seria isso aí, senhor presidente. Essa pré-mensagem. Obrigado, companheiro Rubens. Passar a palavra ao companheiro Fábio Júnior. Obrigado, senhor presidente. A 060 versa de uma necessidade, na verdade, né? Alinhar aí, no caso, a LDO, o PPA e a LOA, né? Isso é importante, porque quando você faz um ajuste, você está falando de uma lei que é importante para o município, como no caso do PPA, o plano plurianual, né? Que ele é a cada 4 anos, e em consonante com ele a LDO e a LOA também, né? A Lei Orçamentária Anual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, para quando versar todas as três no mesmo sentido, com as mesmas características, né? Uma forma de estar disciplinando essas três leis para um momento específico e facilitar também o processo da administração pública aqui em Alto Taquari. Alto Taquari responsável pelo que faz, né, no que diz respeito a essas questões aí do Executivo. Já adianto o meu voto favorável, senhor presidente. Obrigado. Companheira Márcia. Dispenso comentários, senhor presidente, sou favorável. Companheiro Nego. Obrigado, presidente. Eu voto pela aprovação. Companheiro Gregório. Obrigado, presidente. Dispenso comentários e já voto pela aprovação, senhor presidente. Companheiro Sarapó. Obrigado, presidente. Como se faz um projeto de suma importância, voto pela aprovação. Companheiro Rubens. Favorável. Projeto aprovado por todos. O que tínhamos para a sessão ordinária seria essas indicações, esses projetos. Temos os 10 minutos que é tempo livre de cada vereador. Companheiro Fábio Júnior, vamos à tribuna.
Mais uma vez, boa noite à mesa, boa noite aos pares, boa noite aos senhores que aqui estão conosco. Os senhores são sempre muito bem-vindos. Boa noite, Fabão. Fabão, nosso maestro referência aqui de Alto Taquari, né, Fabão? Bem, começaria a minha fala falando sobre o meu voto contrário ao 057-2022. Eu respeito o posicionamento dos nobres pares desta casa, né? E eu fico preocupado com isso, porque quando nós aqui aprovamos a 1296 em maio deste ano, nós já tínhamos uma preocupação em fazer esse reajuste geral anual, né? Então, disciplinou-se naquele período em que teríamos aí 6 meses para que isso acontecesse. Posteriormente disso, né, agora chegou para nós a 0,57, né, dizendo, né, que esse reajuste retroativo ele poderia ser pago em até 12 meses. Se tivesse versado aqui no texto em até 4 vezes, de acordo com o que já havia sido conversado, certamente seríamos unânimes por essa aprovação. Né? No entanto, até 12 meses, isso me deixa uma margem de dúvida, embora eu sei que o nosso município é responsável com aquilo que faz. Né? Se fossem até 4 vezes, unânime, nesse sentido, em até 12 vezes subsequentes à aprovação deste projeto, considerando a disponibilidade financeira e limite de gastos com o pessoal de acordo à Lei Complementar 111, que é a Lei de Gastos, né, de Responsabilidade Fiscal, e que o município precisa se atentar a esta lei também, a 101, né, de 2000. Então, só justificando sobre o meu voto contrário. Sou a favor. Acho fundamental o trabalho, estou aqui para defender o direito dos nossos servidores, né, nesse sentido, de acordo com o que já tínhamos preconizado lá em maio deste ano, até novembro. Né? Mas em 12 meses é muito longe, então abre um precedente para que isso seja encerrado até novembro do ano que vem. Faço votos e compactuo com os colegas aqui, né, de que não chegue até novembro do ano que vem. Ainda sobre a indicação 115/2022, hoje conversando com alguns professores, conversando com a professora Rosângela Page, né, ela é orientadora educacional ali na Escola Estadual Denis Mannerich, né, nós conversando sobre algumas das preocupações que se tem ali na rua Josina Joaquina de Souza, de frente à escola Denis Mannerich, né? As motos passam, os motoqueiros ainda não entenderam, né, a responsabilidade que tem de passar de frente de uma escola, passar numa velocidade menor. Você não sabe qual o momento que uma criança, um aluno vai estar saindo dali. E os motoristas também ainda não entenderam que para passar em frente a uma escola tem que passar com uma velocidade reduzida, né, porque pode uma criança sair dali e essa criança ser também atropelada. Até que os nossos motoristas, né, e os nossos pilotos não entendam da sua responsabilidade enquanto motorista e piloto que né, é importante, então, senhora prefeita, que ali seja construído 2 redutores de velocidade, 2 quebra-molas. Um pedido que já foi feito por outros colegas vereadores aqui, né, e eu reitero esse pedido. Vamos colocar quebra-molas ali, faixa de pedestres também, qualquer tipo de sinalização ali para proteger as nossas crianças. Né, o fim de ano está chegando, né, é possível ainda, né, mas se não, nos dê uma data, olha, tal período assim nós podemos já fazer isso aí para a gente ter mais cuidado com isso. E também as faixas de pedestres, né, aqui na 115, na Avenida Sark Sâmara, ali nas proximidades da Escola Estadual Denis Mannerich de Oliveira. Mais uma vez aí, reiterando esse pedido para a nossa população de Alto Taquari. Com pesar que hoje nós recebemos a notícia, né, de que o Totonho, nosso querido Totonho, o seu Antônio Fernandes, né, nos deixou. Né, meus sinceros e profundos sentimentos à família. Tia Mairi, sinta-se abraçada por mim, pela minha mãe, pelo meu pai.
Joelcio, Joelma, Cristiane, Joelto, sinta-se abraçado pela nossa família. Já perdemos também pessoas que amávamos muito, e esse é o momento do luto, o momento da dor. Oro e rogo a Deus para que Deus possa consolar os vossos corações, que o Espírito Santo da graça possa estar entre vós neste momento. Daqui a pouco vai ficar uma história boa, a saudade não vai passar, mas a dor será amenizada. Sintam-se a família da tia Mairi aí abraçada por nós. Milena, sua missão neste momento também é de abraçar, cuidar, zelar, né? E eu tenho certeza que você é preparada para isso. O seu coração é preparado para isso. Diante disso, meus sinceros sentimentos à sua família, tia Mairi. No demais, senhor presidente, seria isso. Boa noite a todos. Obrigado, companheiro Fábio Júnior. Mais alguém? Márcia? Boa noite a todos. Sobre as minhas duas indicações de hoje, a do estacionamento em frente à creche Maria Alta, a demarcação, lá quem usa são os pais para buscar os alunos, principalmente os professores. Como não está demarcado, as pessoas que ali estacionam ocupam lugares de 2 carros. Então, se estiver demarcado, acho que vai melhorar esse problema ali naquele local. E a segunda é a sinalização lá no lago, sobre as embarcações e desembarcações do jet ski, canoa, lancha, os motorizados. Porque todos reclamam que eles usam o lado de lá para usar como embarcação, sendo que tem deste outro lado lugar próprio. Mas ontem eu estive lá e fui indagada. Ele falou, eu tiro aqui porque eu não sei, não tem uma placa indicando. E ontem mesmo tinha várias pessoas de fora. Então, se colocar essas placas até terminar o projeto, já diminui esse transtorno, evita algum tipo de acidente, que os banhistas também usam aquele local. E agora está chegando não, nós já estamos em final de ano, chega férias, e a nossa cidade é conhecida como um ponto turístico, esse Lago de Alto Taquari. Então, essas duas indicações minhas são essas as razões que eu fiz hoje. E deixar um abraço também a toda a família da tia Mairi, Joelcio, meu amigo pessoal, foi meu professor. Abraço para você e sua família. A Juliana, que trabalha conosco também na prefeitura, neta do seu Totonho. Então, acho assim, seu Antônio, igual o Fábio Júnior falou para nós, conhecido como Totonho. Aqui, eu acho que 90% já cresceu com eles, né? Com o barzinho, com a rodoviária, sorveteria, depois cuca fresca, pizzaria da tia Mairi. E ele findou os seus dias ali no seu barzinho. Ele não abriu mão do seu comércio, né? Um dos fundadores da nossa cidade, filho do seu Armindo, que acolhia todas as pessoas que passavam aqui em Alto Taquari, que acolheu o meu avô quando chegou aqui. Então, era uma pessoa de muita estima para a nossa população. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa Casa de Leis. Obrigado, companheira Márcia. Companheiro Rubens. Eu só vou falar também referente à indicação. Sabemos que foi aprovada a Lei 14.434 deste ano de 2022 sobre o piso salarial dos enfermeiros, dos técnicos, né? Onde a Fundação Hospitalar já está pagando os técnicos e os enfermeiros com o piso salarial que foi aprovado. E os funcionários, os enfermeiros e os técnicos do município ainda não estão recebendo. Por isso fiz essa indicação para deixar registrado aqui,
porque talvez não chegue esse projeto a esta casa esse ano, não sei se eles conseguem receber o ano que vem. Onde o piso salarial do enfermeiro ou enfermeira, hoje na lei é R$ 4.750 mensais. E para os técnicos de enfermagem, hoje é 70% desse salário dos enfermeiros, que hoje seria R$ 3.325. E para os auxiliares de enfermagem, aqui fala até parteira, né? Não sei se existe mais parteira aqui no Alto Taquari. É 50% desse valor, que hoje daria um valor de R$ 2.325. Então, quero pedir para a prefeita municipal, ao nosso secretário municipal de saúde, para adequar também ao salário dos servidores municipais aí, que trabalham na saúde de Alto Taquari, que são de grande importância. Nesses últimos 2 anos, nessa pandemia, trabalharam muito, muitos pegaram o Covid, todo mundo vestiu a camisa em prol do município, em prol da nossa população. Então eu acho, senhora prefeita, senhor secretário, que é a hora de fazer o reconhecimento a essas pessoas, tá bom? Já que os da fundação estão recebendo, é justo que os do município também recebam, porque se pensarmos, o dinheiro da fundação, quem repassa hoje é a prefeitura municipal. E quero estender também a minha amiga, a dona Mairi, vizinha de trabalho ali há mais de 30 anos, os meus sinceros sentimentos a seu Antônio, que é rota do meu trabalho, durante 30 anos passo ali em frente à casa dele, sempre vejo ele lá, tomando um cafezinho com ele, que Deus levou. Dona Mairi, aos seus filhos Joel, a Joelma, o Joeltim, a Cristiane e demais familiares, os meus sentimentos. Que Deus abençoe cada um de vocês e que o senhor Totonho, popular Totonho, né? Senhor Antônio Fernandes Barbosa, que Deus conceda um lugar tranquilo e cheio de paz para ele. No mais, queria agradecer a presença de todos que se fazem nesta casa, aqueles que nos assistem pelas redes sociais, desejar a todos uma boa semana, né? E que até a próxima sessão, se Deus quiser. Mais alguém? Passo os trabalhos da mesa ao companheiro Negro para que possa usar a tribuna. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, os 10 minutos, nosso presidente Eudes Oliveira. Obrigado, vice-presidente. Eu quero deixar aqui meus sentimentos à família da nossa companheira Dona Mairi, como diz o companheiro Rubens, nossa vizinha há mais de 40 anos, né? Nosso querido popular tio Totonho, né? Nosso amigo Joel, o Joelso, Joelma. Então quero deixar aqui a toda a família os meus sentimentos, porque realmente a gente que teve essa perda, a gente sabe a dor que é. Quero também deixar aqui ao pessoal do esporte, né? Eu não tive a oportunidade ainda de agradecer sobre o campeonato, a 7ª taça de futebol Society do Barra 3 Pontos, pela belíssima competição. Quero deixar aqui ao companheiro Barriga meus parabéns, que continue, que já engatinhe outro evento aí, para que a galera possa estar aí praticando o seu esporte, não só no futebol, mas em todas as outras áreas. Eu vi o companheiro Fábio Júnior questionando sobre os quebra-molas, né? E até me lembrei ali, que numa conversa com a prefeita Marilda, ela deixou a gente à vontade que fizesse uma relação para que apresentasse. Eu até deixei aos nobres companheiros aqui que deixasse a lista da nossa chefe administrativa, que é a Clare aqui. Eu não sei se os nobres apresentaram, até eu apresentei, eu acho que eu fui atendido com quebra-mola, eu acho que o Serapó também foi com né? Eu não sei se os nobres companheiros cobraram esse fato. Mas só para deixar registrado que a companheira prefeita está à disposição dos nobres companheiros. O que tínhamos para a sessão de hoje era isso. Boa noite a todos que nos assistem pelo canal do Facebook
os que vieram aqui nos prestigiar, meu muito boa noite e voltem todos com Deus.